Eliene. Alguns já me conhecem, apesar de ter dado aula há algum tempo nessa turma de EJA, sou professora de língua portuguesa. Então, estaremos iniciando nosso ano letivo a partir de agora, via internet, EAD, que a gente também chama de distância, devido ao problema da greve e agora a quarentena. Para não ficarmos prejuízo nos nossos dias letivos, nós retornaremos nessa modalidade. Então sejam todos bem-vindos, eu espero que todos consigam. Se não estiverem conseguindo, a gente vai tentando refazer as aulas e dando o suporte necessário para vocês. Iniciaremos as nossas aulas a partir deste conteúdo aqui. A gente vai estar mandando para vocês também o conteúdozinho que é para vocês seguirem, ok? E vamos começar com linguagem. A linguagem faz parte da vida do ser humano. O ser humano, ele consegue adquirir essa linguagem, apesar dele nascer sem falar, sem ter uma língua própria. Mas a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai aprendendo. Mas o que é a linguagem? Qual a sua origem? Para que serve? A linguagem é a forma que todos os animais e seres humanos utilizam para se comunicar uns com os outros. É diferente e única para cada espécie. Pode ser escrita, oral ou por meio de sinais, com a única condição que existe o indivíduo que se expressa através dessa linguagem. E um outro entenda o que o primeiro tenta comunicar. Além disso, a linguagem, para ser considerada como tal, deve ter uma estrutura e contexto no qual pode ser utilizada. Como assim? Não adianta nada eu dizer, eu sei falar português. Aí eu chego e falo um monte de palavras misturadas, de nada adiantou porque ela não teve entendimento. Apesar de que foi utilizado um código, mas esse código não é conhecido, não se tornou conhecido por todos. Então, a linguagem ela precisa de uma sequência para ela ser lógica. A linguagem é inerente aos animais e seres humanos, o que nos diferencia dos primeiros. Fala e língua. A fala é o que você ouve, a gente aqui, os sons que saem, que emitimos, nós seres humanos, emitimos quando estamos nos comunicando. A língua é o nosso idioma. Por exemplo, nós falamos no Brasil português. Em outros países falam espanhol, inglês, italiano, francês. Uma boa habilidade de se comunicar depende de muitos processos trabalhando entre nós. Precisamos usar a memória, nossos sentidos e termos controle motor de nossas bocas e língua. A conclusão dos cientistas é de que Chomsky, que é um estudioso da língua, linguista norte-americano, nós nascemos para falar. É inata do ser humano. Então, a linguagem é uma atividade humana nas representações do mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais, culturais. É por meio da linguagem que o ser humano usa e ocorre a intenção social e pressupõe que é a existência dos interlocutores, que no caso vocês que me escutam e eu que comunico a vocês. Então eu devo utilizar uma linguagem da qual tanto eu quanto vocês, vamos dizer, dominam este conhecimento. Funções da linguagem. Ao produzir uma enunciação qualquer a um receptor, o emissor deseja transmitir uma mensagem e produzir uma reação a ela. É isso que eu acabei de dizer, né, para vocês. Que vocês me ouvem o que eu estou falando, mas eu preciso usar um código para poder vocês reconhecerem através desse código o que eu quis falar. E para que isso aconteça, eu preciso dominar essas aqui, ó.
Funções como persuadir, função apelativa, que é quando eu quero induzir vocês a fazer alguma coisa. Por exemplo, façam a atividade que eu mandei para casa, porque senão vai tirar a nota vermelha. Então tem que fazer a atividade em casa, viu? Não é porque vocês estão em casa que vão deixar de estudar. Então estou persuadindo. Façam a atividade em casa. Emocionar, aquela emotiva. Ai, esses dias eu estou com muita saudade de minha mãe. Eu sinto falta muito da minha mãe. Então eu uso também a primeira pessoa. Informar, que é aquela referente, que é aí onde eu vou parar e vou falar a respeito de um determinado assunto de forma denotativa, que eu pego assim, eu pego a reportagem. Hoje no Piauí nós temos uma quantidade X de pessoas infectadas com o vírus, a Covid-19. Gente, esqueci o nome do vírus, nossa mãe. Vamos lá, continuando. Abrir o canal de comunicação, que é a faixa, que é aquela que eu digo, ei, vocês estão me ouvindo? Ei, tô lá chamando vocês a atenção. Se vocês estão me ouvindo, se não estão, passem a me ouvir agora e prestem atenção na aula. Então, quando eu estou chamando a atenção do ouvinte naquele momento, né? A explicar a própria linguagem, que a gente chama de metalinguística, quando eu pego e digo assim, eu peço para vocês, façam uma pesquisa lá no dicionário que vocês têm em casa. Então, aquele dicionário lá, a função que tem aquelas páginas que a gente chama, que é o código explicando o próprio código. Quando eu peço vocês para pegar o livro, a gramática, que é a gramática, ela tem essa função metalinguística, que é explicar as regras de como usar a nossa língua portuguesa. Então, é o código explicando o próprio código. Recriar o próprio código, que é o poético. É aquela que, vocês usem, eu uso também. Por exemplo, eu gosto muito dos coraçõezinhos, dos emojis. Então, ele é um tipo de linguagem da qual a gente também ainda vai chamar a atenção um pouquinho mais lá na frente, que a gente chama de verbal e não verbal. É quando eu me utilizo de outras formas para passar uma mensagem que não seja propriamente dita a palavra em si. Eu quero colocar amor. Aí eu coloco, quando eu vou escrever a palavra amor, eu posso colocar o coração no lugar do A. Então, eu estou me utilizando, é uma forma diferente. A estrutura que eu coloco esse texto também transforma esse texto como um texto poético. As funções de linguagem. Essas funções que vocês viram aqui anteriormente, eu uso para persuadir, função apelativa ou conativa, que eu já expliquei aqui. Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de desenvolver diálogo ou de dar-lhe ordens, como eu já expliquei, né? Aí tem aqui, ó, você já tomou banho hoje? Mãe, vem cá, não perca esta promoção. Então, todos eles estão utilizando a função referencial. A emotiva é aquela que dá o sentimento do emissor, reflete o estado ou ânimo do emissor. Emissor quem é? Eu, que estou emitindo. Quando eu digo assim, eu estou com saudade da minha mãe, quem é que está com saudade da mãe? Eu, emissor, primeira pessoa. Que coisa boa. Quem está sentindo essa coisa boa? Eu. Tenho um pouquinho de medo. Quem tem medo? Eu. Então, essa função tem como centro a primeira pessoa dos nossos pronomes pessoais. Na função referência ou denotativa, transmite uma informação objetiva sobre a realidade, dá prioridade aos dados concretos, que é aquele que eu quis falar sobre o coronavírus, né? Como é mesmo o nome que eu sou? A Covid-19. Então, por que eu fico esquecendo a Covid-19, gente? Deixa pra lá. Mas continuando. Vamos lá. Então, fatos e circunstância é a linguagem característica das notícias do jornal, do discurso científico e de qualquer exposição de conceitos. Então, é algo mais rebuscado, de forma culta, e a gente não pode colocar mentiras, brincadeiras. Então, você tem que fazer um texto
do qual a gente vai se basear em dados concretos. Exemplo aqui. Numa cesta de vinho, temos um cacho de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Este texto informa o que há dentro do cesto. Logo, a função referencial. Eu fui lá, olhei o cesto, não fui ficar com brincadeira, não fui usando outras formas. Eu fui lá e fui objetivo. O que tem no cesto? A cesta possui uva, maçã e laranja, disse a quantidade. Abrir o canal de comunicação, que é a fática, é aquela que a gente procura prolongar ou interromper a comunicação, é aplicada em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contato entre o emissor e o receptor. Fática quer dizer relativa ao fato, ao que está ocorrendo. Aparece geralmente nas fórmulas. Quando eu realmente faço aqui, aí nós temos aqui um exemplo, ou expressão que confirma algo aqui. Deixa eu ver aqui. Não é mesmo? Entende. Tenha dúvidas? Você entendeu? E aí? Hein? Oi? Alô? Você está me entendendo? Ok? Todas as vezes que eu utilizar dessa forma, na hora da comunicação, eu estou utilizando a função fática. Aí nós temos agora a metalinguística, que foi a que a gente já falou também anteriormente, que é o código explicando o próprio código. Que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. É a poesia que fala da poesia, da sua função e do poeta. Um texto que comenta outro texto. Exemplo, as gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguística, porque é o código explicando o próprio código. A poética é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais e expressões, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreende, foge do diálogo ou provoca um efeito humorístico. Embora seja próprio da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia, nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Exemplo, a lua era um derrame de prata. Então, ele se preocupou de usar metáforas, de usar comparações para que acontecesse esse texto e esse texto se tornar um texto bonito. Então, agora aqui, segue atividades que vocês vão fazer em casa, copiar no caderno, responder, tirar a fotinho da resposta, vão tirar a foto da resposta, vocês vão enviar para a mamãe, a tia, porque a mamãe e a filha estavam aqui perto, desculpa, gente. Aí, porque, para mandar para a professora aqui, viu? Então, vocês vão copia, responde, eu vou dar o feedback para vocês, aí vocês tiram uma foto, a gente vai fazer essa correção, vocês tiram a foto e mandam para mim. Por quê? Porque eu vou corrigir novamente, vou dar a nota e vou colocar a frequência de vocês, porque a frequência vai ser feita a partir das atividades que vocês farão em casa, ok? Então, sou a professora Nene, e a próxima aula a gente vai corrigir e vamos tirar nossas dúvidas, ok? Beijo e até a próxima!